E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aqui a respeito de permutação. É um método de contagem muito importante da análise combinatória. Espero que vocês gostem. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, fazer o canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a permutação simples e vamos falar também sobre a permutação com repetição. Vamos lá. O que é uma permutação simples? Permutações simples são agrupamentos de elementos que não se repetem e diferem entre si apenas pela troca de posição dos seus elementos. Então vamos ver um exemplo para ver como é que funciona a permutação. Com as letras da palavra Marcos, podemos formar quantos anagramas? Bom, inicialmente, o que são anagramas? Anagramas são sequências de letras que podem ou não formar uma palavra. Então, por exemplo, você tem lá a palavra Marcos. Marcos. Quando a gente troca de posição as letras da palavra Marcos, por exemplo, obtém uma outra sequência assim, ó, A, M, O, S, R. Ó, isso aqui é um anagrama. A gente mudou a sequência das letras e assim por diante. Eu quero saber quantos anagramas essa palavra Marcos ela pode produzir. Bom, essa palavra ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 6 letras e nenhuma dessas 6 letras se repetem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Todos os anagramas da palavra Marcos terão 6 letras. Então, para essa primeira letra nossa aqui, ó, a gente teria quantas possibilidades de escolha? Pode ser qualquer uma das 6. Escolhida a primeira letra, a gente tem quantas possibilidades para a segunda letra? 5. Para a terceira letra? 4. E assim vai, né? 3, 2, 1. Pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar esses números e aí a gente vai obter o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 6 fatorial, que vai dar 720. 720 anagramas. Bom, percebeu que esse probleminha se tratava da gente pegar essas 6 letras e trocar de posição de todas as formas possíveis que a gente tem essas 6 letras. Então perceba que esse problema nada mais é do que de todas as maneiras possíveis que a gente pode pegar essas 6 letras e ficar trocando elas de posição. Então, esse 6 fatorial aqui, a gente pode, de maneira geral, escrever como sendo uma permutação de 6. Ó. A permutação de 6 é 6 fatorial. E o que significa essa permutação de 6? Significa todas as maneiras possíveis de pegar 6 elementos, que no caso aqui são 6 letras, e trocar essas 6 letras de posição entre si. Se a gente tivesse, por exemplo, 10 letras, como é que a gente faria uma permutação de 10? Seria pegar essas 10 letras e trocá-las de posição de todas as maneiras possíveis. A gente pode pensar também em permutação como sendo sequências, né? Você tem 6 letras, quantas sequências possíveis a gente poderia obter com essas 6 letras, utilizando essas 6 letras? Seria o nosso 6 fatorial, tá bom? Então, de maneira geral, a expressãozinha para a gente calcular uma permutação de n elementos seria n fatorial, tá bom? E como é que funciona a permutação com repetição? Bom, vamos lá. Permutações com repetição são agrupamentos de elementos que se repetem, obviamente, né? E a diferença de um grupo para o outro, uma permutação para outra, é exatamente a troca de posição entre seus elementos. Então, obviamente, a diferença entre uma permutação simples e uma permutação com repetição é o fato de que na permutação com repetição a gente tem elementos repetidos. Isso na prática vai acarretar no quê? Bom, vamos ver, né? Então, por exemplo, com as letras da palavra macaco, poderemos formar quantos anagramas? Então, a gente tem aqui, ó, tá lá a palavra macaco. Perceba que essa palavra ela tem 2 letras A se repetindo e a gente tem também aqui 2 letras C se repetindo. Então a gente tem 6 letras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Se não tivesse letra repetida, de quantas maneiras a gente poderia pegar essas 6 letras e trocá-las de posição de todas as formas possíveis? A gente viu que é 6 fatorial. Só que tem uma coisa. Por exemplo, se a gente pegar esse própria palavra macaco e colocar ela aqui, ó.
Esse 6 fatorial aqui que a gente acabou de calcular, ela leva em conta todas as sequências possíveis que a gente pode obter utilizando essas 6 letras. Agora repare o seguinte, se a gente, por exemplo, trocar essa letra A e essa letra A de lugar, a gente vai ter a mesma sequência. Então a gente fez uma contagem indevida aqui quando a gente fez esse 6 fatorial. A gente contou que quando a gente trocava de lugar essas duas letras A, a gente tinha uma nova permutação, e isso não é verdade. Então a gente precisa descontar isso. Como é que a gente desconta isso? Bom, se a gente tem duas letras A, a gente divide esse 6 fatorial por 2 fatorial. O que significa esse 2 fatorial que eu acabei de colocar aqui? Significa que a gente está desconsiderando, a gente está descontando a permutação existente entre essas duas letras A, porque a permutação entre essas duas letras não gera um novo anagrama. Da mesma maneira que a gente pode pensar com a letra C também. Ó. Quando a gente trocar essas duas letras C de lugar, a gente não gera uma nova permutação. Então a gente tem que desconsiderar a permutação existente entre essas duas letras C. Como é que a gente faz isso? Divide também por 2 fatorial. Pronto, não tem mais letra repetida, agora a gente consegue achar a quantidade correta de permutações. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o nosso 6 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. E aí a gente pode simplificar aqui. Isso vezes isso dá 4. A gente cancela com um 4 lá de cima. Então, a nossa continha aqui vai dar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3 dá 90, vezes 2, 180. Ok? Então, são 180 anagramas. Ok? Então, não podemos esquecer o seguinte. Se tem letra repetida, a gente tem que dividir pela quantidade de vezes que essa letra repete, para a gente poder desconsiderar essas contagens indevidas que a gente faz quando a gente faz simplesmente o 6 fatorial aqui pelo fato de a gente ter 6 letras. Ok? Então esse denominador ele vai existir para a gente descontar essas contagens indevidas. Beleza. Uma equação super importante que a gente tem, que é uma aplicação muito boa da permutação com repetição, é essa equação linear com coeficientes unitários. Vamos fazer um exemplo para a gente entender. Eu quero saber quantas soluções naturais tem essa equação aqui. Ó. Então, a gente tem uma equação com coeficientes unitários, ó, 1x1, 1x2, 1x3, 1x4. Ela é uma equação linear, tá bom? E aí eu quero saber quantas são as soluções dessa equação. O que a gente poderia fazer? Bom, a ideia é bem simples. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que pegar esse 10 aqui e nós vamos associar esse 10 aqui a 10 bolinhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhas. Ok? Quantos sinais de mais a gente tem nessa equação? A gente tem 1, 2, 3 sinais de mais. Para cada sinal de mais, a gente vai associar uma barrinha. Então, vou colocar uma aqui e uma aqui, por exemplo. Tá? Nessa configuração aqui, o que significa essa configuração? Essa configuração significa o seguinte, que o x1 ele vai ser 3, o x2 ele também será 3, o x3 ele vai ser 2 e o x4 ele vai ser 2. Percebe que para cada maneira que a gente tem de escrever esses tracinhos e essas bolinhas, a gente vai ter um conjunto de solução diferente? Vou fazer mais um exemplo para você perceber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos sinais de mais a gente tem? 3. Então, nós vamos fazer 3 tracinhos. Por exemplo, ó, um tracinho aqui, outro aqui e outro aqui. Ó. O que significa essa situação aqui? Ó? Significa que o meu x1, que é a nossa primeira variável, vai ter qual valor? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o x1 vale 5. Esse aqui vai ser o x2. Ó, o nosso x2 ele vale 3. Ó, entre esses dois tracinhos aqui não tem nada. Ó, significa dizer que o nosso x3 ele vale 0. Ó. O nosso x3 é 0. E aqui ó, indica o valor do x4. Ó. x4 vale 2. É um outro possível conjunto de solução.
Então, para cada maneira que a gente tem de organizar os tracinhos e as bolinhas aqui, a gente vai ter um conjunto de solução diferente. Então, para a gente descobrir o total de soluções que essa equação tem, basta a gente fazer o seguinte esquema. Quantos símbolos a gente tem no total? Vamos contar? Olha só, vamos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 símbolos. De quantas maneiras a gente pode misturar esses 13 símbolos? 13 fatorial. Só que desses 13 fatorial, tem um que repete 10 vezes, que são as bolinhas. E tem um que repete 3 vezes, que são os tracinhos. Pronto. Esse é o total de maneiras que a gente tem de organizar esses símbolos. Logo, esse vai ser o total de soluções que essa nossa equação vai ter. Então, vamos desenvolver aqui. Ó. 13 fatorial, você pode desenvolver ele assim. Ó. 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. A gente pode parar o fatorial onde a gente quiser. Dividido por 10 fatorial. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando, olha, 10 fatorial com 10 fatorial. E aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. Cancela aqui, fica 2. Então, ó, 13 vezes 2, 26. Vai ficar 26 vezes 11. 26 vezes 11 dá 286 soluções que essa equação terá. Ok? Muito importante esse modelo de equação aqui, ó, tá? Vou fazer alguns exercícios. De quantas maneiras 10 clientes de um banco podem se posicionar em uma fila dos caixas de modo que as 4 mulheres do grupo fiquem juntas? Então a gente tem 10 pessoas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. E a gente quer que as mulheres fiquem juntas. Então vamos colocar as mulheres juntas aqui, ó, por exemplo, ó, mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4. Se essas mulheres vão ficar sempre juntas, o que a gente vai imaginar então? A gente vai imaginar esse bloco aqui, ó, esse bloco de mulheres, quando a gente for trocar de posição, esse bloco vai movimentar junto, né? E além desse bloco com essas 4 mulheres, a gente vai ter aqui 6 homens, ó. H3, H4, H5, H6. Pelo fato das mulheres ficarem juntas, esse bloco aqui vai se movimentar junto. Então, considerando esse bloco de mulheres aqui e mais os 6 homens, com quantas coisas a gente vai ficar para trocar de lugar de todas as formas possíveis? Ó, esse bloco de mulheres é uma coisa, mais os 6 homens. Então, a gente tem 7 coisas para trocar de lugar. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? 7 fatorial maneiras de fazer isso. Dentre esses 7 fatorial aqui, a gente está considerando as mulheres nessa sequência aqui, né? M1, M2, M3, M4. Elas podem trocar de posição entre elas. E cada vez que elas trocarem de posição entre elas, a gente vai ter uma nova configuração. Então, a gente vai, além de fazer 7 fatorial, a gente vai pensar nos 4 fatorial aqui entre as mulheres. E aí o total de maneiras da gente posicionar essas pessoas na fila, pelo princípio multiplicativo, 4 fatorial vezes 7 fatorial. Letra A. Ok? Observe a quadrícula abaixo. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode sair do ponto A até o ponto B, acompanhando os lados do quadrado com a ponta do lápis, fazendo apenas movimentos para a direita e para cima? Pô, legal essa questão. Então, olha só. Uma das maneiras da gente sair desse ponto A aqui e chegar nesse ponto B seria essa aqui que eu estou descrevendo. Ó. Essa seria uma das maneiras, ó, tá vendo? Só usei movimento para a direita e para cima. Se a gente chamar esse movimento aqui, ó, de D, que é para a direita, e chamar esse movimento aqui, ó, de C, como é que a gente descreveria essa sequência de movimentos aqui com as letras, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras D, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras D, com 3 letra C. Essa seria uma das maneiras. Vou fazer mais um para a gente poder enxergar aqui o que a gente tem que pensar. Ó. Vamos fazer um esquema mais zigue-zague assim, tá vendo? Ó. Como é que a gente descreveria essa sequência aqui? Ó? Então seria C, D, C, D, C. C,
D, C, D, C. Ó, C, D, C, D, C. E agora 1, 2, 3, 4, D. 1, 2, 3, 4, D. Então, esse aqui é um possível caminho, esse aqui é um possível caminho. Vamos contar as letras? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 letras. Dessas 9 letras, perceba que 6 delas são letras D e 3 delas são letras C. Nos dois casos, a única diferença dessa configuração aqui, ó, dessa primeira configuração para essa segunda configuração, foi a sequência com que essas letras apareceram. Conclusão: cada maneira diferente da gente arranjar essas letras aqui vai ser uma possibilidade de sair do A e ir para o B. Para a gente descobrir o total de maneiras que a gente pode fazer isso, basta a gente ver o total de sequências possíveis que a gente pode fazer permutando essas 9 letras. E dessas 9, uma está repetindo 6 vezes e a outra está repetindo 3 vezes. Isso é a chamada permutação com repetição de 9 elementos, onde um se repete 6 vezes e o outro se repete 3 vezes. Como é que a gente faz para desenvolver isso? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. E vamos desenvolver o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Esse desenvolvimento aí vai ficar assim, ó. 6 fatorial simplifica com 6 fatorial. Esse 3 aqui, ó, simplifica com 9, aqui fica 3. O 2 simplifica com 8, aqui vai ficar 4. Então a gente tem 84 maneiras diferentes. 84 maneiras. E aí ficamos com a letra C. Olha, moçada, abraço!